Abençoados pela palavra, a voz de Deus falando ao seu coração. Olá, você está no canal Abençoados pela Palavra. Estamos estudando o livro de Daniel, Revelações de Deus para o tempo do fim. Os discípulos ficaram preocupados. Queriam saber quais seriam os sinais da volta de Jesus e do fim de todas as coisas neste mundo. Então veja qual foi a resposta de Jesus. Ela se encontra no livro de Marcos, capítulo 13, versos 13 em diante. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede, ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fome. Estas coisas são o princípio das dores. E no verso 10, Jesus, então, esclarece por que todas essas coisas aconteceriam. E qual seria o principal evento que marcaria a volta de Jesus. Então ele culmina as suas informações dizendo: é necessário primeiro que o evangelho seja pregado em todas as nações. Então guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos, inundações, todas essas más notícias que nós acompanhamos diariamente nas mídias e nos noticiários, são princípios, indícios de que Jesus está realmente às portas, está voltando. Uma escritora norte-americana, Ellen White, diz em seus livros e nas suas informações que nós já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Realmente, esses acontecimentos nos mostram a proximidade da volta de Jesus. Mas primeiro, o evangelho precisa ser pregado. As pessoas precisam conhecer o plano da salvação estabelecido por Deus para que o reino eterno de Deus seja estabelecido. E o livro de Daniel nos traz muitas informações a este respeito. Vamos então agora entender as informações de Deus para nós no capítulo 7 de Daniel. Daniel capítulo 7 é um capítulo extraordinário. Deus revela a história da humanidade através de 4 animais. Daniel estava sonhando e ele viu um leão com asas. E de repente ele percebe que as asas foram abruptamente tiradas. Logo após, ele vê um urso com 3 costelas na boca. Depois vê um leopardo com 4 cabeças e 4 asas. E por fim, ele vê um animal que ele chamou de terrível e espantoso. 4 animais estranhos. Que seriam esses animais? Quais seriam as informações de Deus para Daniel naquele sonho? Mas logo após ter visto estes animais, Daniel viu algo diferente, que não está relacionado diretamente aos animais. Acompanhe comigo aqui a leitura. Estava eu olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias,
e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, depois de ter visto os 4 animais, Daniel vê em sonho Jesus e o estabelecimento do seu reino. Você percebe que há aqui uma relação entre Daniel 7 e Daniel capítulo 2? No capítulo 2, Daniel vê uma pedra que se desprendeu e bateu nos pés da estátua e destruiu totalmente a estátua, que representava os reinos terrestres. Aqui, depois de ter visto os 4 animais, Daniel vê o reino sendo estabelecido e dado ao Filho do Homem. E nós sabemos que esse termo Filho do Homem se refere a Jesus. Então seria aqui o estabelecimento do reino eterno de Cristo nesta terra. Mas o que seriam os 4 animais? Qual a interpretação que podemos ter através da Bíblia do que significavam aqueles animais diferentes e um 4º animal terrível e espantoso? Daniel, capítulo 7, verso 17, nos responde essa pergunta. Esses grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Mas, depois desses reinos, os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, e de eternidade em eternidade. Então, a história é esta, o sonho é este. 4 animais, também a representação da volta de Jesus. E vamos entender agora, então, o que seriam esses animais. Como Daniel 7 está relacionado a Daniel capítulo 2, então nós temos aí, de uma forma muito clara, o entendimento de que esses animais representam 4 reinos. O primeiro animal, o leão com asas, representa o reino da Babilônia. Babilônia foi conquistada pela Medo-Pérsia de Ciro e Dario, representado pelo urso com 3 costelas na boca. As 3 costelas representam os principais reinos conquistados por Ciro e Dario até terem a hegemonia do poder. São elas a Lídia, o Egito e também a Babilônia. Surge então o terceiro animal, um leopardo com 4 cabeças e 4 asas. Alexandre o Grande, em cerca de 10 anos de campanhas militares, conquistou todas as demais nações. E com cerca de 31 anos de idade, ele disse: não há nada mais a ser conquistado. No auge do seu poder, no auge da sua glória, Alexandre o Grande ficou doente e veio a falecer. Então o reino foi entregue aos seus 4 generais. A Grécia foi dividida em 4 territórios. E os generais de confiança de Alexandre o Grande assumiram, então, a administração do reino da Grécia. São eles Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Mas eles perderam parte do poder. E a Grécia também deixou de ter aquela supremacia entre as demais nações. E surge, então, um império que nós conhecemos como Império Romano. O terceiro animal, com 10 chifres, representa o Império Romano e também Roma no seu período religioso. Esse foi o sonho. Esta foi a revelação dos animais mostrados a Daniel. Agora, Daniel ficou ainda desejoso de conhecer algo mais. Veja o que diz aqui Daniel capítulo 7, verso 19. Então, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível,
cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Você quer conhecer e saber o que significa este animal? Qual a revelação de Deus com relação a este animal estranho, espantoso e com 10 chifres? Assista o nosso próximo vídeo. Eu espero que Deus te abençoe e me permita nesse momento orar, pedindo as bênçãos de Deus sobre você e sobre também a sua família. Senhor Deus, Criador e mantenedor dos céus e da terra, neste momento eu peço a tua bênção sobre este amigo, sobre esta amiga, sobre as suas famílias, que eles possam receber dos céus a ajuda necessária para enfrentarem todos os desafios da vida. E que o Senhor conceda a eles e a sua família as bênçãos físicas, as bênçãos emocionais e as bênçãos espirituais que possam estar necessitando. Nós acreditamos que muito em breve o Senhor vai estabelecer o teu reino, e então todo o sofrimento chegará ao fim. Que a tua graça, Senhor, nos acompanhe hoje e sempre. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, oramos. Amém. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.